Olá, 602, tudo bom com vocês? Saudades, professora Gabi de Ciências, para a nossa primeira videoaula, porque agora a gente vai estudar online. Mas antes eu preciso dar um recadinho, porque se a gente vai estudar dessa forma agora, é por causa de um problema que vocês já estão sabendo, isso mesmo que é o coronavírus. Por isso, cuidado e prevenção é fundamental. Então, é importante estar sempre higienizando as mãos, seja com álcool gel, água e sabão. Nada de colocar a mão no rosto, no nariz, nos olhos. Evitar contato físico com as pessoas, abraço, aperto de mão. E o mais importante de tudo, fique em casa, aproveite sua família, aproveite para colocar os estudos em dia. Todos nós da equipe do Seiva Pura estamos juntos com vocês para que vocês não percam nenhuma aula e assim cheguem ao tão sonhado 7º ano, nível 7. Mas até lá a gente tem um longo caminho a percorrer. Então vamos começar? Vamos abrir o capítulo 5 de Ciências. O capítulo 5 traz uma perguntinha que é: como separar misturas heterogêneas? Ele mostra uma foto bonita de um cafezinho, bebida muito popular no Brasil. O café é uma bebida rica em cafeína, boa para estimular o cérebro, mas se tomado em excesso pode afetar o sono, causar dor de cabeça, refluxo, alteração de humor, e isso ninguém quer. Por isso que uma bebida deve ser tomada com moderação, tá? Mas por que essa foto está aqui? Pois a preparação de café no nosso dia a dia utiliza um método de separação chamado filtração. E esse é só um dos vários métodos que a gente vai ver nessa aula. Então vamos começar? Primeiro, a gente vai relembrar alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai relembrar é o de matéria. Podem marcar aí. Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa, tá bom? A gente já viu o conceito de matéria, e a matéria ela é formada por substâncias, que são construídas por moléculas. E as moléculas são formadas por partes ainda menores, que são os átomos. Isso mesmo. E a gente pode ver alguns exemplos, como o gás carbônico e a água. O gás carbônico é formado por 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. E a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas é claro que existem muitos outros exemplos, tá? Então a gente vai marcar esses conceitos que a gente viu aqui, tudo bem? Isso aí. Lembrando que as substâncias podem ser simples ou compostas. E tem um conceito muito importante que a gente precisa relembrar agora, que é o conceito de misturas, que é quando diferentes substâncias se unem, tá? Elas formam misturas. E existem 2 tipos, que são homogêneas, quando elas têm apenas um aspecto visível e a gente fala que só tem uma fase, e heterogêneas, quando elas têm mais de um aspecto visível e a gente fala que elas têm mais de uma fase. Hoje a gente vai ver método de separação de misturas heterogêneas, começando com o primeiro que eu já marquei aqui, que é o de peneiração. Muito simples, a gente vai utilizar uma peneira para separar materiais sólidos que têm partículas de materiais de tamanhos diferentes. Tá vendo que a peneira ela apresenta vários furinhos? E nesses furinhos vão passar as partículas de tamanho menor e as de tamanho maior vão ficar retidas na peneira, tá? Um outro exemplo é a catação, é um outro método de separação de misturas heterogêneas. Na catação, a gente vai utilizar, por exemplo, a mão, ou uma pinça, uma colher, para separar sólidos. Por exemplo, a catação é utilizada na separação do lixo, tá? Para separar, por exemplo, os materiais de plástico, de papel, de vidro. Mas tem outros exemplos no nosso dia a dia, como, por exemplo, separar as sementes de feijão, né? Antes de cozinhar, a gente separa as sementes que não estão tão boas assim, das melhores. Mas não é só feijão que a gente pode separar utilizando a catação, não. Também tem arroz. A catação também é utilizada para separar os melhores antes da gente cozinhar. É isso aí, a gente já viu 2 métodos. Vamos para o terceiro, é o de ventilação. Ventilação é quando a gente usa um jato de ar para separar sólidos de densidades diferentes, como, por exemplo, separar as cascas
do amendoim, porque as cascas são muito levinhas. Aí, se você só soprar, você consegue separar com muita facilidade. Simples, não é? A gente também tem um outro exemplo, que é a separação magnética, também para separar sólidos. Por exemplo, eu fui ver na minha gaveta, eu encontrei esses clipes misturados com o elástico, esses clipes de metal. Eu posso separar eles com a catação, simplesmente pegando com a mão? Posso. Mas eu também posso utilizar um outro método, que é a separação magnética, onde eu vou usar um ímã. Olha, estão vendo? Com o ímã eu consegui atrair todos os clipes de metal e separar do elástico. Por isso que essa técnica é chamada de separação magnética, tá? Porque a gente utiliza um ímã para atrair por força magnética os materiais feitos de ferro, cobre, enfim, metais. Vamos continuar. Vamos ver a filtração. Filtração utilizada no preparo daquele cafezinho da tarde, para tomar com pão com manteiga. A filtração é um método que vai utilizar um filtro para separar, sejam líquidos e sólidos ou sólidos de gases, tá? Por exemplo, o filtro de café, ele tem poros que são aberturas bem pequenininhas que permitem apenas a passagem do líquido, ficando retido o pó de café. Mas não é só para café. Querem ver um outro exemplo que a gente utiliza a filtração no dia a dia? Filtro de ar-condicionado. Agora a gente vai ver método de separação de misturas de densidades diferentes, ou seja, quando uma é mais densa que a outra. E a primeira que a gente vai ver é a decantação, que nada mais é do que separar substâncias que têm densidades diferentes, como por exemplo, água e areia, água e óleo. Vamos ver um exemplo. Mistura de água e óleo. Observe o que acontece se ela for deixada em repouso por alguns minutos. Pronto! Agora a gente viu o quê? Que o óleo, por ser menos denso, ficou na parte superior, porque a água é mais densa. Bem simples de entender, não é? A gente também pode fazer a decantação utilizando um funil, tá? Também chamado de funil de decantação. Olha aqui no desenho como é que ele funciona. Ele é formado por um material transparente, assim a gente consegue visualizar os líquidos. O mais denso fica na parte de baixo e aqui, ó, tem tipo uma válvula que quando a gente abre, permite a passagem do líquido mais denso que poderá ser recolhido para outro recipiente, tá? O próximo é o que a gente chama de sifonação. O próprio nome já diz, utiliza um sifão. Como funciona? Um recipiente vai ter um líquido menos denso, separado de outra substância mais densa, e a gente vai colocar esse recipiente numa altura maior do que o outro. Assim, a gente coloca o sifão aqui e o líquido vai passar por esse tubo e será separado para outro recipiente, tá? Existe também outro método de separação de misturas de densidade diferente, conhecido como flotação. Na flotação, a gente utiliza um líquido de densidade intermediária entre as substâncias da mistura, ou seja, ele tem que ser menos denso que um componente e mais denso que o outro. Veja, por exemplo, podemos fazer isso para separar essas conchinhas coloridas das bolinhas de isopor. É só eu adicionar água. Observe que o isopor, por ser menos denso que a água, acaba flutuando e assim poderá ser facilmente removido. Viu? Muito simples de entender, não é? É importante observar o seguinte, que nesse exemplo que a gente viu da flotação, vale a gente refletir que quando a gente for descartar o lixo, esse isopor, se for parar em rios e mares, pode ser confundido com alimento por alguns animais, e assim eles podem acabar morrendo por intoxicação ou asfixia. E para fechar a nossa aula, a gente vai ver o método de centrifugação.
também para separar misturas de densidades diferentes. É assim. Uma centrífuga vai fazer um movimento de rotação acelerado. Assim, a parte da mistura que é mais densa vai para a parte inferior. Como, por exemplo, a máquina de lavar. Aqui vocês estão vendo a parte interna de uma máquina de lavar. Essa máquina de lavar aqui tem a função centrifugar. Tá vendo aqueles furinhos que tem nas laterais? Eles servem para que a água passe quando ela está girando rapidamente. Assim elimina o excesso de água das roupas lavadas. Viram? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer as atividades juntos da página 198. Número 1. Como você poderia separar uma mistura de grãos de café com achocolatado em pó? Ora, os grãos vão ter tamanho maior do que o achocolatado. Então, a gente pode fazer utilizando a peneiração. Isso aí. Agora, pega o estudo de vocês. Eu vou pegar o meu também aqui, ó. Observe que a gente tem vários tipos de materiais aqui diferentes. Como a gente pode separar eles? Simples, com a mão, não é? Manualmente. E qual é o nome desse método? Isso aí, catação. E para fechar, vamos fazer juntos o exercício da página 199. Observe que ele tem um exemplo de uma experiência muito semelhante à que a gente viu. Desses dois líquidos, ele fala pra gente que eles têm o mesmo volume, só que tem densidades diferentes. Qual vai ser o de maior massa? Lembra que a gente viu naqueles conceitos lá nos primeiros capítulos de densidade? Então, para substâncias de densidades diferentes, mas o mesmo volume, a que vai ter a maior massa será a mais densa. E quem é o mais denso aqui? O líquido vermelho. Justifique. É isso que a gente acabou de ver. Para volumes iguais, o de maior massa será o mais denso. Como você faria para separar essa mistura? A gente viu vários exemplos, como por exemplo, a sifonação. A gente também pode usar um funil de decantação. Isso aí. Lembrando no livro de vocês colocar a resposta completinha, bonitinha e direitinho. Então, no final da aula de hoje, eu vou passar para vocês os exercícios das páginas 200 até a 202, números 1 até o 20. Vocês podem fazer do 1 até o 10, dar uma pausa, comer uma fruta, alguma outra coisa saudável, e aí terminar e acompanhar a correção. E agora, para encerrar, a gente pode preencher o nosso esquema de final de capítulo ou o nosso mapa mental, que ele ajuda a relembrar os conceitos. Como, por exemplo, a matéria ela é formada por átomos que se unem formando moléculas, isso aí. E essas moléculas elas formam substâncias que podem ser puras. E essas substâncias elas podem formar misturas, que elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Espero que vocês estejam acertando aí de casa. E essas misturas heterogêneas podem ser separadas de diversas formas. E agora é só preencher com os métodos de separação que a gente viu na aula de hoje. Isso aí, é só preencher com os métodos que a gente viu hoje. Qualquer coisa é só dar uma pausa no vídeo e corrigir no seu livro, tudo bom? E é isso aí, a gente termina a nossa aula de hoje de ciências. Não deixem de fazer as atividades e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!